Iniciando. Tá certo. Então essa é a nossa 11ª reunião do eixo, né, que foi criado para debater a questão do desenvolvimento social e cultural, indicações para conferência de avaliação do plano diretor e nessa etapa, né, que a gente está da leitura da cidade e estamos finalizando. Então, hoje, a nossa colega arquiteta Natália vai fazer a apresentação dos subgrupos, inclusão social e acesso à cidade. Fica à vontade, Natália, quando quiser compartilhar. Bom dia a todos, a Dia. todas, né? Temos apenas mulheres. Basicamente. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês para a gente dar início, então, à nossa reunião do eixo. Ver se eu consigo. Tá demorando. Aqui diz que está compartilhando. Tá aparecendo para nós. Sim. Tá? Então tá, beleza. Então tá, essa é a nossa 11ª reunião, como a arquiteta Catiane já mencionou. Deixa eu vir aqui, peraí. Então, hoje na apresentação, a primeira parte seria a gente falar um pouquinho sobre o cronograma das reuniões de julho, né? Falar um pouquinho também sobre o conceito de inclusão social e acesso à cidade, que são os dois subgrupos que a gente vai trabalhar hoje, né? A segunda parte não vai ter hoje, né, Kátia, a apresentação, teria uma apresentação de uma colega nossa da Secretaria do Desenvolvimento Social, mas ela não pôde comparecer. E então a gente vai passar direto para a parte 3, que seria a discussão, né, dos subgrupos 3 e 5, né, que seriam a inclusão social e o acesso à cidade. Então, vamos ao cronograma. Nós estamos, então, na etapa de leitura da cidade, né, já na etapa de fechamento, que está sendo trabalhado agora, né, nos meses de junho e julho. O fechamento antes da etapa vamos voltar ali do debate das propostas, que vão iniciar agora em agosto, né? Então, vai ter essa leitura da cidade. O fechamento oficial se dará no seminário, que vai ser realizado no dia 22 de julho, e posterior a isso a gente passa, então, para a etapa 5. Aqui seriam as reuniões que a gente teve em junho, né, nos meses de junho, né, que seria os subgrupos anteriores que a gente trabalhou, e agora em julho, hoje, né, dia 4, a gente vai trabalhar a inclusão social, como a gente já disse, e o acesso à cidade. Semana que vem ainda está em aberto, né, caso seja necessário, a gente sinta a necessidade de se aprofundar em mais algum assunto, né, ou que vocês tragam algum assunto, né, para que a gente possa trabalhar na próxima semana, a gente tem essa opção de marcar essa reunião na semana que vem. Caso a gente opte por não marcar, tem já a reunião previamente agendada para o dia 18, onde se vai fazer uma consolidação de tudo que foi dito, de tudo que foi apontado ao longo, né, desse trabalho que foi realizado desde o início do eixo temático do desenvolvimento social e cultural. Então, vamos à apresentação sobre o eixo temático 1, desenvolvimento social e cultural. Ele trata da relação entre o plano diretor e a promoção da qualidade de vida da população, envolvendo os temas da inclusão social e de acesso a direitos sociais, questões relacionadas a populações em situação de vulnerabilidade, a perspectiva de gênero no espaço urbano e as manifestações culturais locais. Também fazem parte dessa discussão, bem como questões relacionadas a comunidades autóctones, a habitação de interesse social e a regularização fundiária.
Agora, falando mais especificamente, então, da inclusão social, né, dos nossos subgrupos e acesso à cidade. Então, o plano diretor, né, a LC 434, nos princípios, ela fala da promoção do desenvolvimento do município de Porto Alegre, né, que tem como objetivo como princípio o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantindo a promoção da qualidade de vida e do ambiente, reduzindo as desigualdades e a exclusão social. Também tem como princípio o fortalecimento da regulação pública sobre o solo urbano mediante a utilização de instrumentos redistributivos de renda e da terra e controle sobre o uso e ocupação do espaço da cidade. Outro princípio é o fortalecimento da regulação pública sobre o solo urbano. Não, esse aqui já foi, não? Vamos ver. O fortalecimento, tá? Não, peraí. Ficou repetido. Uhum. Repetido, né? É. A regularização fundiária, então, e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda por meio do estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. E, por fim, o outro princípio seria a distribuição dos benefícios e encargos do processo de desenvolvimento da cidade, inibindo a especulação imobiliária, os vazios urbanos e a excessiva concentração urbana. No artigo 2º, o Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano Ambiental incorpora o enfoque ambiental de planejamento na definição do modelo de desenvolvimento do município, das diretrizes e das estratégias para execução de planos, programas e projetos, enfatizando a participação popular, a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então, pincelando, né? Então, foi pincelado esses conceitos dos subgrupos dentro do capítulo da mobilidade urbana agora. No artigo 6, a estratégia de mobilidade urbana tem como objetivo geral qualificar a circulação e transporte urbano, proporcionando os deslocamentos na cidade e atendendo às distintas necessidades da população, através de prioridade ao transporte coletivo, aos pedestres e às bicicletas, redução das distâncias a percorrer, dos tempos de viagem, dos custos operacionais, das necessidades de deslocamento, do consumo energético e do impacto ambiental. Já no capítulo 5 da promoção econômica, nós temos que a estratégia de promoção econômica tem como principal objetivo o estabelecimento de políticas que busquem a dinamização da economia da cidade, a melhoria da qualidade de vida e a qualificação da cidadania, através de ações diretas com a comunidade e com os setores produtivos, assim como articulação com outras esferas de poder. Então, a implementação da estratégia de promoção econômica dar-se-á através de estímulo ao crescimento e à desconcentração econômica, promoção da geração de postos de trabalho em sua relação com o lugar de residência, fomento à organização e autopromoção de iniciativas empreendedoras e garantia de condições mínimas de abastecimento e de consumo a todos. Incentivo à produção e à socialização de conhecimento tecnológico, incentivo à criação de escolas técnicas para formação e capacitação profissional, incentivo à criação de polos econômicos, criação de programas de incentivo fiscal para alcançar o desenvolvimento urbano e ambiental da cidade, promoção de programas de inclusão social para a população de baixa renda em processo de regularização fundiária. Constituem a estratégia de promoção econômica. Programa de qualificação da cidadania, que tem como principais metas a democratização do conhecimento técnico para diversos tipos de atividades produtivas no município, o incentivo a medidas que orientem para a visão de desenvolvimento sustentável nas empresas e a oferta de alternativas de atividades para a população de baixa renda. Constituem estratégia. Agora, aqui, programa de... Eu acho que isso aqui a gente já falou.
vamos ver, aqui, programa de dinamização da economia que visa promover o crescimento e a desconcentração econômica. E eu acho que essa parte... o segundo foi o que tu leu antes, esse duplicou, tá. Tá, beleza. Então, seriam essas, dentro da promoção econômica, né, o que estaria mais vinculado com as informações, né, ao tema do nosso subgrupo. Agora, dentro da produção da cidade, foi pincelado, então, o que se refere a esses temas, o artigo 21, que a estratégia de produção da cidade tem como objetivo a capacidade do município para a promoção do seu desenvolvimento através de um conjunto de ações políticas e instrumentos de gerenciamento do solo urbano que envolve a diversidade dos agentes produtores da cidade, incorpora as oportunidades empresariais aos interesses do desenvolvimento urbano como um todo. A estratégia de produção da cidade efetivar-se-á através da implementação de uma política de habitação social que integre e regule as forças econômicas informais de acesso à terra e capacite o município para a produção pública de habitação de interesse social. Da implementação de uma política habitacional para as populações de baixa e média renda, com incentivos e estímulos à produção de habitação. Da implementação de políticas de incentivo ao desenvolvimento harmônico, visando a equidade de ocupação e uso da infraestrutura urbana disponível. Então, para a implementação da política urbana habitacional de interesse social, serão adotadas as seguintes diretrizes. 1. A regularização fundiária e a urbanização específica dos assentamentos irregulares das populações de baixa renda e sua integração à malha urbana. A democratização do acesso à terra e a ampliação da oferta de moradias para as populações de baixa e média renda, a redistribuição da renda urbana e do solo na cidade, recuperando para a coletividade a valorização decorrente da ação do poder público, e a produção de padrões habitacionais adequados que atendam às necessidades básicas de habitabilidade, garantindo os desempenhos técnico, econômico, humano, simbólico, social e ambiental. Então, basicamente, seriam esse conteúdo, né, do plano que estaria vinculado a esses temas, e a partir disso, a gente poderia, né, trabalhar e discutir, e a partir do que existe hoje, né, tentar verificar o que falta, para que a gente já vá pensando em algumas propostas de modificação, ampliação, né, desses assuntos dentro do plano diretor. Aqui tem um mapa, né, com os equipamentos de assistência social, que estão ali em roxinho. Ali, aqueles pontinhos em laranja são as unidades de triagem, e os losangos são pontos de educação profissional. Esse mapa foi elaborado, né, pela Maria Paula, baseado nos dados, só para a gente passar para eles, Maria Paula, da onde a gente puxou essas informações. Sim, o mapeamento das unidades de triagem foi feito pela nossa equipe ali na coordenação de planejamento urbano, e o mapeamento de assistência dos equipamentos de assistência social e de educação profissionalizante, desculpa, a gente retirou do Observapoa e eles são de 2019, tá? Então, a última atualização é de 2019, antes da pandemia, portanto. Ah, perfeito. Obrigada. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da metodologia que foi utilizada, né, para a elaboração da revisão do plano diretor agora, né? Então, foi utilizado esse guia, né, que ele está dividido, assim, em temas, problemáticas e estratégias, e em instrumentos, né, para que essas estratégias sejam potencializadas, né? Então, assim, a estrutura dele começa em definir, né,
identificar quais são essas problemáticas, que é mais ou menos o que a gente já vem fazendo, né, nesse processo, identificar o que está ruim, o que não está funcionando muito bem. A partir dessa problemática se cria estratégia, né, de que e geralmente essa estratégia vem vinculada a uma ação, né, porque essa estratégia ela precisa ter uma ação para que seja resolvido aquele problema inicial. Partindo disso, então, se opta por algum instrumento para que seja encaminhada essa estratégia, né, para que seja efetivamente vamos dizer assim, né, nessa parte mais operacional, né? A estratégia um pouco mais no sentido de planejamento. Um instrumento seria como colocar isso em prática, colocar a mão na massa, né? E as ferramentas complementares também, essa mesma coisa, seria uma coisa mais partindo para a prática. Então, é isso mais ou menos que a gente tem feito até agora, né? E é isso que a gente está propondo fazer também com esses temas dos nossos grupos, subgrupos que vamos discutir hoje. Então, aqui tem mais visual, assim, né? De acordo com os tópicos, né? O que a gente está pensando, a estrutura, né? De montagem de compilação de todas essas contribuições, né, que vão ser feitas aqui. Então, a ideia é elencar numa coluna os temas, né? Depois, na outra coluna, as problemáticas e questões qualificadoras, ou seja, se for necessário ampliar um pouquinho, né? Se for muito genérica essa problemática, a gente pode também dar uma esmiuçada melhor ali. Definir as estratégias, né? Então, seria seguindo todas aquelas etapas e escolher os instrumentos que vão ser utilizados para colocar essas estratégias em prática, né? Então, esse é o nosso trabalho aqui. A ideia é que a gente juntos consiga montar, né? Compilar todo esse material. Então, hoje, conforme a gente já falou exaustivamente, vamos trabalhar o subgrupo 13 e 5, né? E aqui a gente tem os subtemas, digamos assim, que de cada um deles, né? Então, no da inclusão social, nós temos a valorização das diversas comunidades do município, né? Ocupações e vilas, quilombolas, indígenas, pescadores e demais, e suas culturas, né? Também temos a cultura como forma de gerar desenvolvimento social, né? Então, e outro tema, né, que a gente colocou aqui nesse grande tema da inclusão social seria as indústrias culturais e criativas como forma de crescimento econômico e inclusão social. E no subgrupo 5 de acesso à cidade, mais, né, vamos dizer assim, colocando mais enfoque, né? Ou seja, porque fica mais genérico acesso à cidade, né? Então, o que foi trabalhado ao longo de todo esse processo do eixo foi que aqui, no acesso à cidade, a gente iria discutir o diagnóstico de processos de gentrificação no município, né? A geração de trabalho e renda, a mobilidade, né? Agora, com a vinda do transporte por aplicativos, a cidade mudou bastante, né? Então, é um assunto importante para a gente debater. Também falando da infraestrutura, né? Principalmente nessas ocupações irregulares, né? E um acesso à internet. Questões de gênero, raça, orientação sexual, idosos e crianças também entra, né, nesse subgrupo do acesso à cidade. Questões de segurança, né, mobilidade, desenho urbano inclusivo, falando mais agora na questão da malha viária aqui, né, mobilidade em termos de malha viária, e a saúde e a educação. Então, aqui no guia, as gurias pincelaram algumas problemáticas e estratégias que estão correlacionadas com esses temas, esses dois temas que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, na problemática 2,
o guia fala que o município apresenta população de baixa renda ou povos e comunidades tradicionais, cuja permanência em seus bairros ou territórios está sob ameaça de remoção ou substituição. Aí aqui tem uma problemática qualificadora, né? Número 1, que seria a predominância de população de baixa renda ameaçada de expulsão ou gentrificação. E a problemática qualificadora 2, que há povos e municipal. Então, com certeza isso se enquadra Porto Alegre, né? E aqui o guia sugere 3 estratégias para trabalhar com essa problemática, né? Que seria corrigir parâmetros vigentes de uso e de ocupação do solo, de forma a garantir a permanência do uso e ocupação real de forma segura e sustentável. Seria uma estratégia. Outra estratégia seria garantir a permanência da população de baixa renda e melhorar as condições habitacionais em áreas centrais ou dotadas de infraestrutura. E a outra estratégia possível seria garantir segurança na posse, de modo a permitir a permanência da população de baixa renda e ou de povos e comunidades tradicionais. Outra problemática que está relacionada a Porto Alegre seria: o município apresenta déficit habitacional, sobretudo para a população de baixa renda, né? Isso aí a gente vê que acontece aqui. Uma estratégia para trabalhar com esta problemática seria reservar terra para a produção de habitação de interesse social. Outra, construir banco de terras públicas. Outra, garantir a permanência da população de baixa renda e melhorar as condições habitacionais em áreas centrais ou dotadas de infraestrutura. E vocês veem que algumas estratégias elas servem para trabalhar com diversas problemáticas, né? Elas vão se repetindo. Vocês vão ver que aqui ao longo da apresentação elas vão se repetir, né? E 7, garantir parâmetros urbanísticos compatíveis com as tipologias e demanda por empreendimentos existentes no território. Outra problemática que nós enfrentamos aqui em Porto Alegre seria: o município apresenta concentração de moradias precárias em centrais ou dotadas em áreas centrais ou dotadas de infraestrutura, como os cortiços e ocupações. Então, aquela estratégia, essa estratégia 6 já apareceu nas outras problemáticas, né, que seria garantir a permanência da população de baixa renda e melhorar as condições habitacionais em áreas centrais ou dotadas de infraestrutura. Essa outra também já apareceu. Reservar terra para produção de habitação de interesse social. Direcionar produção imobiliária para áreas adequadas ao desenvolvimento urbano, né? Outra estratégia. E, por último, corrigir parâmetros vigentes de uso e de ocupação do solo, de forma a garantir a permanência do uso e ocupação real do solo de forma segura e sustentável. Outra problemática relacionada aos nossos temas de hoje, do que o guia traz, e que é compatível com a nossa cidade, né? O município possui ocupações de perfil urbano fragmentadas, dispersas ou descontínuas em território urbano ou rural. E como estratégia, né, para trabalhar essa problemática, se encontrou que controlar o avanço da ocupação urbana e planejar frentes de expansão, considerando as condições de risco existentes, né? Outra estratégia seria restringir o perímetro urbano para conter o espraiamento, de forma a incentivar uma cidade mais compacta. Outra estratégia seria promover a transformação e ou ocupação de áreas aptas à urbanização em parceria com a iniciativa privada. Outra estratégia, promover a ocupação de vazios urbanos de forma articulada ao desenvolvimento urbano. Temos a estratégia, a problemática 10, né? A dinâmica imobiliária no município tem alterado o perfil da população, o uso e ou a morfologia urbana. Então, uma estratégia para trabalhar com essa problemática, né, seria garantir a permanência da população de baixa renda e melhorar as condições habitacionais em áreas centrais ou dotadas de infraestrutura,
corrigir parâmetros vigentes de uso e de ocupação do solo de forma a garantir a permanência do uso e ocupação real de forma segura e sustentável, direcionar a produção imobiliária para áreas adequadas ao desenvolvimento urbano, preservar imóveis, usos ou conjuntos urbanos de interesse cultural ou histórico, né? Outra problemática: o valor de aluguéis ou de venda de imóveis no município é incompatível com o perfil de renda da população. O que se faria, né? Qual seria uma estratégia para trabalhar com essa questão que a gente vê muito por aqui? Reservar terra para a produção de habitação de interesse social, garantir a segurança na posse, de modo a permitir a permanência da população de baixa renda e ou de povos e comunidades tradicionais. Promover o aumento da oferta para unidades habitacionais de padrões variados e ou para usos não residenciais. Aqui, outra problemática. No município, há distâncias e ou tempos de deslocamento excessivos entre áreas que concentram empregos e áreas que concentram moradia. Uma estratégia para isso seria criar novas centralidades ou áreas de desenvolvimento econômico, de forma a equilibrar os usos no território. Também temos promover o uso misto do espaço de forma a garantir áreas com equilíbrio entre oferta de emprego e moradia, além de maior qualidade do espaço urbano e segurança. Outra estratégia seria incentivar o uso habitacional nas áreas com concentração de empregos. Promover o adensamento de áreas urbanas dotadas de infraestrutura e também reduzir o tempo de deslocamento cotidiano entre moradia, emprego, equipamentos públicos e serviços básicos. Outra problemática. O município apresenta bairros populosos com baixa oferta de postos de trabalho. A estratégia para trabalhar com isso seria viabilizar a instalação formal de atividades econômicas que tenham o potencial de gerar empregos para a população local. Viabilizar investimentos em infraestrutura para que a região possa acolher novas empresas, ajustar a tributação imobiliária e sobre serviços para determinadas atividades econômicas e regiões, promover a regularização e fortalecimento das atividades econômicas existentes de forma articulada ao desenvolvimento econômico e urbano local. Como problemática, né, mais uma problemática que nós temos, o município apresenta áreas de risco à vida ocupadas, como o risco de enchentes, deslizamentos e outros, né? Nós temos muito por aqui. Uma estratégia para isso, né, para controlar o avanço da ocupação urbana e planejar novas frentes de expansão, considerando as condições de risco existentes. Também podemos, né, usar a estratégia de controlar a expansão urbana, considerando as áreas ambientalmente degradadas e a capacidade de infraestrutura instalada ou prevista. Garantir ocupação urbana adequada em situações de risco e reserva de terras com infraestrutura para reassentamento. Sanar ou mitigar situações de risco, alagamento e inundações. Outra problemática identificada de acordo com esses temas, seria que no município há baixa representatividade de setores da sociedade em processos participativos. Uma estratégia para trabalhar isso seria fortalecer as instâncias de participação popular com ampliação de seu papel propositivo e deliberativo na política urbana ambiental municipal. Criar órgãos colegiados da política urbana e ambiental municipal a fim de fomentar a gestão democrática contínua. Criar um sistema integrado de gestão democrática municipal que determine o papel e a responsabilidade de cada instância, órgão e etapa de participação popular, bem como as formas de interação entre cada um deles. Criar e ou ampliar os mecanismos de debate público sobre a política urbano-ambiental para aumentar a mobilização coletiva e capacitar a população, a fim de que essa possa atuar de forma propositiva e com iniciativas próprias. Então, basicamente são essas, assim, as
problemáticas, né, estratégias que foi pincelado, né, do guia, e a partir disso podem surgir mais problemáticas e mais estratégias para a gente enfrentar, né, as problemáticas. Aqui nós temos as recomendações, né, que foram feitas na conferência que a gente teve do plano, né? Então, o que foi proposto pelas pessoas que participaram, né, e que tem a ver com o tema de hoje, seria que a participação social, foi dito, né, num dos grupos, que a participação social é o pilar para a inclusão social. Deve partir do povo em todas as etapas, sendo propositiva e deliberativa. Deve incluir todas as comunidades pluriversalmente a partir de seus espaços, linguagens e disponibilidades. Deve ser formativa e educativa, compreendendo que a cidade é formada pela diversidade. Mapeamento e zoneamento, atualizado, aberto, disponível e monitorado. E habitação e acesso à cidade. Então, esses temas apareceram muito, né, nas contribuições que as pessoas deram durante a conferência do plano diretor, que foi realizada já me perdi, mas eu acho que foi em março. Então, com relação à inclusão social e o acesso à cidade, o que apareceu foi ali, número 1, implementação do SADUR, que seria o Sistema de Avaliação de Desempenho Urbano, para efetivar os diagnósticos da cidade relativos à infraestrutura, acessibilidade, saúde, educação, mobilidade, moradia, trabalho e renda, monitoramento da dinâmica imobiliária para evitar a gentrificação. 2. Criação de instrumentos para garantir equipamentos de saúde e educação para todos. 3. Previsão de políticas públicas de planejamento urbano que reconheçam e se direcionem às comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas e seus territórios. 4. Garantia de acessibilidade e mobilidade urbana, começando pela esfera pública. E 5. Priorizar a demarcação de áreas especiais de interesse social para a produção habitacional em áreas centrais, regularização fundiária e políticas de melhorias habitacionais através de assistência técnica para habitação de interesse social. E aqui, dentro das moções, né, porque para quem não participou da conferência, então, essa dinâmica aconteceu no segundo dia de conferência, né, onde as pessoas foram para uma sala de aula e fizeram diversas propostas de acordo com cada um dos subgrupos, né. E a partir dessas propostas se formalizou através de moções em cada um desses eixos temáticos, né? No nosso caso aqui de trabalho seria esse eixo temático 1, onde foi pincelado, então, das moções, o que tem a ver com esse nosso assunto de hoje, né? Então, aqui na questão da participação social, uma das moções foi que a participação social é o pilar para a inclusão social. Deve partir do povo em todas as etapas, sendo propositiva e deliberativa. Deve incluir todas as comunidades, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e demais comunidades tradicionais, pluriversalmente, identificando suas características próprias e particularidades a partir dos seus espaços, linguagens, disponibilidades e temporalidades. Deve ser formativa e educativa, compreendendo que a cidade é formada pela diversidade. Outra moção seria: é necessário aprimorar os mecanismos de participação, fiscalização e gestão popular nas decisões e estratégias de forma a representar os territórios e comunidades, fortalecendo o sentimento de pertencimento. Melhorar e ampliar a participação popular nas decisões de destinação das contrapartidas, com transparência, banco de demandas, definições de critérios para a destinação dos recursos. Agora, falando, né, sobre mapeamento e diagnóstico e monitoramento, uma das moções que foi apresentada foi
a implementação de um sistema de avaliação de desempenho urbano, SADUR, para efetivar os diagnósticos da cidade relativos à infraestrutura, acessibilidade, saúde, educação, mobilidade, moradia, trabalho e renda, monitoramento da dinâmica imobiliária para evitar, por exemplo, a gentrificação. Na questão da habitação, uma das moções apresentadas foi a produção habitacional e regularização fundiária para além da garantia de moradia, contemplando também trabalho, educação, atividades esportivas, lazer, segurança, acessibilidade, cultura, mobilidade, saúde e infraestrutura. Agora, no que concerne, né, a infraestrutura e equipamentos públicos, as moções apresentadas foram garantir a acessibilidade e mobilidade urbana, começando pela esfera pública, né, tudo que se refere aos espaços públicos, acesso à infraestrutura, incluindo acesso à internet e inclusão digital nas periferias, prever mecanismos para que os espaços públicos, praças, parques, vias, viadutos permaneçam públicos, abertos e gratuitos, garantindo o pertencimento da comunidade de forma ampla, a criação de instrumentos para garantir equipamentos de saúde e educação para todos. No que se refere ao desenvolvimento social e cultural, temos então a formulação de plano diretor voltado a questões socioculturais e participativa, para além da ocupação territorial da construção edilícia e orçamento, promover a consulta às populações quilombolas e indígenas no que se refere a todas as medidas as quais causam impactos diretos ou indiretos aos seus territórios. Isso contemplando, né, o artigo 6º da Convenção 169 da OIT. Previsão de políticas públicas de planejamento urbano que reconheçam e se direcionem às comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas e seus territórios. E potencializar a cultura nas áreas periféricas e trazer incentivos específicos. Obrigada. Então, eu passo a palavra agora para a nossa colega Maria Paula, que vai... deixa eu parar de compartilhar aqui. Que vai, então, dar sequência nas contribuições, né, do dia de hoje. Maria Paula. Oi. A gente tem uma inscrição, até o momento, duas inscrições. A Alessandra e depois a Catiane. Posso passar para ti já, Alessandra? Fica à vontade. Oi. Bom dia. Eu queria comentar sobre, acho que são as estratégias do relatório ali, né? Falava ali em construir banco de terras públicas, logo depois de reservar terras para habitação de interesse social. Eu ia perguntar se vocês sabem, ou a gente vai ter que ir em busca de estudar como se faz isso, né? Como se dá essa construção, né? Porque para que se garanta efetivamente, para que, por exemplo, eu estou imaginando aqui em equipamentos públicos, né? Porque o que a gente vê, assim, muitas vezes, acaba sendo o contrário, né? A gente ter, muitas vezes, equipamentos públicos, não conseguir equipá-los, né? E acaba que, muitas vezes, eles acabam sendo vendidos, né? E aí a gente não consegue atender a demanda, né? Então, acho que a gente teria que ir em busca de algum instrumento, né? Para que se garanta, né, ali construir banco de terras públicas. Não sei se existe um detalhamento lá no relatório que aponte todo esse processo de construção desse item, né, a fim de que a gente garanta esse processo efetivo, né, porque
Não adianta a gente também construir um banco de terras públicas e daqui a pouco vem um governo na frente e acaba vendendo essas terras, né? Então, tanto que a gente até já havia conversado de uma possibilidade, assim, da gente criar algum instrumento, como se fosse as AOPs, né, as áreas de ocupação prioritária, e criar como se fosse as áreas de equipamentos prioritários numa região de habitação de interesse social, vamos supor, né, e aí tem uns gravames ali específicos que não podem ser retirados, e aí está atrelado a eles investimentos, né, algo do tipo, né, mas que tenha alguma força maior, assim, né. Bom, essa seria, assim, a minha pergunta, se vocês sabem, né, se existe esse detalhamento, né, senão a gente teria que ir em busca disso. E a minha outra fala era no sentido que foi dito ali do acesso à cidade, já na parte da parte que foi exposta lá na conferência, né, no dia dos grupos, foi no segundo dia. Ali se falou nos equipamentos públicos, até foi uma surpresa para nós, muito foi falado no acesso à cidade, né, no acesso aos equipamentos públicos maiores. A gente imaginava que as pessoas fossem reclamar né, da falta de acesso às praças menores e as pessoas, a maioria falou do acesso aos grandes, né, aos parques, né, a orla. Então, quer dizer assim, a cidade realmente ela está crescendo e se desenvolvendo apenas em pequenos núcleos, né, onde a cidade ela é acessível para poucos, né. Então, eu acho que mais uma vez a gente teria que focar nessa questão de gravames, né, de parques e outros equipamentos públicos nessas regiões de habitação de interesse social, né, até fiquei pensando ali da gente pegar o shape das AEs, né, e bater com o shape de outros equipamentos, né, e tentar fazer um planejamento ali nessa volta, né, verificar como se pode fazer algum instrumento de gravame com uma força maior que não seja facilmente levantado, né? Não sei, estou aqui imaginando, não sei se isso é possível, né? É isso. Obrigada, Alessandra. Eu vou, eu vou passar a palavra para a Catiane, que talvez ela consiga responder alguns itens com mais detalhes, mas eu acho que essa questão desse banco de terras públicas, acho que uma que acho que a gente depende muito da força política também que está envolvida, né? A gente sabe que hoje tá ocorrendo um movimento de venda de próprios municipais, mas talvez a gente enxergar na legislação um modo de amarrar e deixar mais restrita essa parte da discricionariedade do governo que estiver atuando, né? Para que o estudo técnico, né, a parte técnica da prefeitura consiga segurar ou indicar, né, as terras públicas que seriam adequadas para determinados fins e que isso fosse né, de maneira efetiva, né, fosse atendido, né, então acho que talvez a gente pensar nesse sentido, assim, de deixar na lei bem amarrada essa parte. Catiane, não sei, tu estava como inscrita, talvez responder também mais alguma coisa da Alessandra. Oi, então, não, eu ia falar primeiramente, assim, como
esses temas, eles perpassam, né, todas as discussões, assim, que a gente já teve, né, e até por isso acho que ficou bom também ir pro fim, né, porque a gente já falou muito, né, essas questões de equipamentos, de acessibilidade, né, e, assim, com relação ao que a Alessandra falou, eu acho que eu entendo que seria uma ótima iniciativa, né, a gente criar essa área de equipamentos prioritários. Bem como tu falaste, com essa questão da destinação já de orçamento, né, porque o que acaba acontecendo, né, às vezes tem a área pública, né, que não é urbanizada, e daí acaba sendo alienada, né, e porque não teve um bom uso dessa área, né? E assim como se faz hoje em dia com os TCAPs, né, que se transferem um valor para daqui a pouco, né, manutenção de algum equipamento, eu entendo que sim, a gente poderia mapear essas áreas, né, de equipamentos comunitários e ter um plano de investimento para quando tiver algum empreendimento que tenha que dar alguma contrapartida ou alguma questão que faça, né, urbanização desses equipamentos. A gente ainda não tem isso, né, porque não chegamos ainda na fase de propostas, mas, mas eu entendo que quando vier, né, imagino que na parte de instrumentos a gente vai ter que analisar e ver, né, como encaixar essas questões. Não sei se já existe instrumento para isso, mas se não existe, né, porque que Porto Alegre já foi referência na criação de instrumentos urbanísticos, né, antes do resto do país, que são usados no resto do país agora. Acredito que, né, a gente poderia propor alguma novidade nesse sentido, assim, em termos de gestão, né, e planejamento das áreas de equipamento público, e principalmente, né, nos locais onde não tem, né, que a gente não consegue pedir por doação de áreas, porque não tem o que fazer, como destinar a área em empreendimentos, né. Eu lembro que tu falaste até, né, Alessandro, de daqui a pouco ter um plano setorial que fosse né, de gestão desses equipamentos públicos, e achei uma ideia muito bacana. Isso tudo está anotado, né, e a gente vai levando para quando vierem as propostas, a gente colocar todas essas informações. Mas, assim, esse é um tema que eu acho que seria bastante importante a gente abordar, né? Como que o desenho da cidade contribui, né, para as questões de segurança, né, de gênero, enfim, várias coisas, né? A gente tem a questão das crianças, né? Existem alguns trabalhos, acho que até o Milton daqui a pouco pode falar, né, um pouco. Vi que o Felisberto colocou no grupo também. Tem um projeto chamado Urban 95, né, que é o Urban 95, né, que 95 seria 95 centímetros a altura média de uma criança, que pensa em diretrizes, né, de diversos tipos, assim, para projetar espaços que sejam adequados para as crianças, né? E eu sei que nesse projeto tem 25 municípios que integram uma rede, e aqui no Rio Grande do Sul a gente só tem Canoas, né? E seria importante também, né, Porto Alegre aderir a esse tipo de pensamento. E vocês que não sei, acho que não era muito, né, o trabalho de vocês do desenho de praças, assim, do projeto urbanístico, mas como que a gente poderia pensar em diretrizes, né, para que os equipamentos públicos atendessem a população
100% que a gente fala, né, em acessibilidade, mas às vezes a coisa fica meio no ar, daí tu acaba lembrando só do PCD, né, alguma coisa de cadeirante, tudo, mas como que a gente faria, né, uma cidade assim mais amigável, entendo, para todo mundo. Era isso. Oi, agora a gente tem o Milton, próximo. Fica à vontade. Oi, não sei se estão me ouvindo. Sim? Sim? Tá. Eu gostaria de trazer, assim, para vocês uma preocupação que eu acho que vai surgir lá na frente com relação à qualidade e à consistência das propostas, né? Porque a gente, olhando para as estratégias do PDD-UA, o plano diretor anterior, a gente viu que tem muita coisa que a gente está repetindo em termos de estratégias genéricas, que parecem boas, interessantes, mas que alguns fenômenos elas não conseguiram enfrentar essas estratégias, tipo a expulsão para a periferia, que o diagnóstico da consultoria contratada mostrou, a cidade continua espraiada, e agora o censo também mostrou que existe uma redução de população em Porto Alegre e crescimento na região metropolitana, que bate com aquilo que a consultoria também trouxe, isto é, tem muita gente que mora fora de Porto Alegre e trabalha em Porto Alegre, então a desvalorização por não ter ocupações e moradia em Porto Alegre, quer dizer, trabalhar e morar em Porto Alegre. Então, esse debate, e aí eu trago para vocês a minha preocupação, que é fortalecer as estratégias, isto é, as estratégias cada vez mais relacionando-se com instrumentos e ações estratégicas. E aí, por exemplo, foi levantada a questão dos aluguéis. Os aluguéis são muito caros no centro histórico. Nós precisaríamos fazer um debate mais aprofundado, envolvendo os outros atores que estão participando desse processo, como o setor imobiliário. Eu não vejo eles falarem, dentro desse processo, qual é o seu diagnóstico com relação aos aluguéis no centro, por que é tão caro, e por que a gente, ouvindo as matérias de jornal, vê fechamento de atividades e pessoas reclamando do alto valor e que não conseguem dar conta. Então, a renda da população, de uma parte significativa, não dá conta do valor dos aluguéis. Tem que ser assim, isso é natural e não tem como enfrentar? Bom, essa é uma preocupação. Aí eu traria uma outra análise que eu fiz durante a elaboração da minha tese, que foi a constituição de um banco de terras pelo setor imobiliário. O setor imobiliário lá atrás, eu não me lembro se há 20 anos, montou uma estratégia para poder atuar em todo o país. A estratégia foi buscar recursos na Bolsa de Valores, para incrementar as principais empresas imobiliárias, e fazer parcerias com o setor imobiliário de cada cidade, para ter capilaridade. E aí eu acho que vem a nossa pergunta: por que os municípios que têm alguma autonomia administrativa não criaram o seu banco de terras, aí usando o que a lei permite e inovando, para poder fazer um contraponto, quer dizer, garantir terra para que ela tenha o uso social, assim, como está previsto no Estatuto das Cidades. Então, eu acho que isso, o setor privado, o setor imobiliário, pelo menos as grandes, estão mais atentas ao movimento que deve ser feito. E aí eu não sei que estudos, eu acho que a própria consultoria poderia ser questionada e cutucada para ajudar a buscar respostas para isso. Eu não tenho como fazer as pesquisas e buscar novos dados, porque eu não tenho tempo, não tenho condições para fazer isso. E aí vem uma outra questão. Eu acho que a participação, aquela que a gente pensava quando surgiu lá o planejamento participativo, o orçamento participativo, essa participação, eu não acredito mais que essa participação vai dar respostas boas, consistentes como a gente imagina. E aí vem um outro desafio: que tipo de participação a gente deve ter? Então, elencando atores chaves da sociedade civil em cada bairro, quem são os atores chaves que têm capacidade de propor
boas propostas, trazer boas propostas, por exemplo, os espaços públicos. Eu, quando olhei uma pesquisa de como fizeram análise de algumas praças e parques para setor de classe média alta e para setores populares, e como as pessoas estavam usando a praça, para mim, esse é um bom projeto. E aí fizeram todo o projeto de como ela deveria se configurar, com equipamentos, para que as pessoas usem da melhor forma possível. Então, o uso social, ele está linkado e relacionado com o projeto que o arquiteto vai fazer, que o engenheiro vai fazer. Então, esse tipo, acho que de aprofundamento, a gente precisaria ter para dar consistência para a estratégia, para dizer, bom, a gente precisa de tais praças e parques em determinados bairros para consolidar justamente o uso social do espaço público, principalmente para quem não tem acesso, porque daí tem outras pesquisas que mostram, bom, a mobilidade melhorou na cidade para quem tem renda, quem pode pagar o Uber, e as pesquisas já mostraram isso, então a gente já sabe, a mobilidade depende também da renda, mas, como eu apresentei o estudo que eu fiz baseado numa pesquisa de um arquiteta, que mostrou como as crianças vêm usando a cidade nas famílias de maior renda, na área central, e na periferia, e mostrando que na periferia se usa muito a rua, e se usa a praça do jeito que ela estiver, porque é o que se tem, e as crianças não vão até a orla, só que a gente só percebe isso quando faz uma análise mais capilar e mais detalhada, e ela fez essa análise, e que eu concordo. E os projetos atuais de condomínio e mesmo de edificação, eles isolam, eles não são projetados para facilitar para ir para a praça e ir para a rua. Então, aí tem um outro problema. E lá em 96, um secretário da época de mobilidade, de transporte, já mostrava, olha, a gente tem que hierarquizar as vias, tem vias locais que podem, sim, ser dedicadas ao uso social, a lazer, nos fins de semana, alguns dias especiais. Então, isso criava também uma adequação do sistema de deslocamento. A rua não é só para se deslocar, é para as pessoas se encontrarem, passear com o seu cachorro, encontrar os amigos. Quer dizer, eu estou levantando exemplos assim de estratégias e ações que eu acho que a gente precisa percorrer e que eu acho que não é só esse grupo sozinho que consegue fazer isso. Então, a gente precisaria, talvez, provocar os outros grupos que estão pensando a questão do desenvolvimento econômico para dar resposta que a gente está levantando, mas que não tem ainda uma solução, que ela é bastante complexa. Essa seria a contribuição que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigado. Obrigada, Milton. Deixa eu ver, tem mais. A Alessandra está inscrita de novo. Alessandra? Oi, só queria responder para a Catiane. Ela perguntou ali quanto ao projeto de praça, né? Sim, lá na diretoria de Áreas Verdes, o pessoal faz, né, o projeto de praça, mas já na análise urbanística, né, ali no EVU, se faz essa avaliação quanto à acessibilidade, né, e se tem a preocupação quanto à segurança, né, tanto que é sempre visto a possibilidade de preferencialmente ser contornada por vias a praça, né, porque isso dá uma fluidez visual, né, e a gente sabe que essa questão visual, ela é importante para a segurança, né, então, e a gente tem, inclusive, exemplos disso, né, então, as praças que são contornadas por vias são mais seguras do que outras praças que têm lindeiros, né, então, isso é um aspecto importante, né, no acesso para as mulheres, para as crianças, para outros que têm qualquer vulnerabilidade, né, na questão de segurança, e os aspectos de acessibilidade universal são vistos no projeto de praça específico daí, né, no projeto paisagístico.
Acho que é isso. Não, Milton, tu te inscreveu novamente? Ou é a mão ainda levantada da outra vez? Não, acho que está levantada. Ah, Não tá. consegui baixar aqui. Pode Tá, baixar. tá bom. E a Catiane, então? Então, acho que falando um pouco das questões que o Milton levantou, né, do fortalecimento das estratégias, acho que eu entendo que sim, que a gente precisa muito, né, no plano diretor, fortalecer as estratégias, ter o que a gente não teve, né, nesse último plano diretor, as ações definidas de como a gente faz para fortalecer e realmente, né, sempre quando for feita alguma análise de algum projeto específico, especial, público, sempre levar muito em consideração as estratégias, se eles estão indo, né, ao encontro das estratégias. Realmente, foi muito interessante a divulgação, né, dos dados do censo, que realmente faz a gente pensar bastante, né? Porto Alegre, algumas mais pessoas estão saindo, né? Já a taxa de nascimento já era baixa, e entender o porquê isso, né? Será que a pandemia teve muito a ver com isso também, né? Ou se já era uma tendência, daí questão de estatística, eu não entendo como avaliar isso, né? Mas o que que a gente faz com tanto imóvel, né, vago? Eu entendo que deveria ter políticas no sentido, como em São Luís do Maranhão tem uma política que é alugue um casarão, que eles têm um casario, né, tombado, que é muito grande, eles têm muitos imóveis assim, e fica difícil para o governo dar conta, e a maioria deles são tombados a nível estadual. Então, fizeram um programa para pessoas, e uma parte do público eram servidores públicos, inclusive, né, de uma renda um pouco mais baixa, mas para morar no centro, né, que já trabalhavam por ali. Então, é uma forma de tu dar um uso, né, para as pessoas e também conseguir resolver a questão do déficit, né? Tem que estar muito linkado com um programa habitacional muito forte, né? A questão do banco de terras, né? Eu sei que o município tem alguns bancos, mas geralmente é por secretaria, departamento, órgão, né? Eu sei que o DEMAB, quando foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida, fez um chamamento público, né, de que os proprietários ofertaram terras para produção habitacional. Eu sei que o DEMAB ainda tem, né, a propriedade dessas terras, mas que, como no fim o programa acabou não tendo mais financiamento, muito acabou não saindo. Mas tem algumas áreas que, inclusive, foram adquiridas para reassentamento das pessoas da Vila Tronco, né? Ali por perto, que é uma região bem estruturada da cidade, né? Não é jogar na periferia. Tem terrenos que são menores, assim, que não são. Não é aquela questão de criar os condomínios imensos lá na periferia, é uma forma de tu conseguir fazer essa inserção meio como uma acupuntura urbana, né? Em alguns locais estratégicos. E uma coisa que eu vi esse final de semana, eu não sei se vocês chegaram a ver, uma iniciativa de um coletivo que é uma arquiteta que faz assim intervenções em espaços públicos e sempre, né, trabalha com voluntários. Eles fizeram, até vou compartilhar a tela aqui para vocês, depois eu mando um link. Fizeram uma iniciativa no quarto distrito, no Beco do Medo, que eu confesso que eu não sei onde fica, mas eles fizeram um trabalho
sei se foi num sábado ou num domingo, de urbanismo tático, e foi de dar um uso para esse beco, que é uma rua, né? Mas também inserindo áreas de estar e áreas de brincar, né, para a população. Não consigo passar as fotos aqui porque eu não tenho acesso ao site, foi um PDF, né, que eu recebi, mas dá para procurar a notícia. Se eu achar, eu mando no grupo, e aqui várias pessoas, né, entre voluntários e pessoas da comunidade, né, que trabalharam nisso. Eu vi que foi divulgado no Instagram, né? Então, são coisas legais. É uma forma aqui de como a gente usar um espaço público, né? E de pensar o espaço público, né? Mesmo das vias, como elas podem ser usadas. Agora a gente tem outra figura, né? Dos terrários urbanos também, que aproveita umas áreas que antes na cidade tu não aproveitava. Tem os pocket parks, que chamam também, né? Que são áreas verdes, às vezes em interior de quarteirão, né? Em locais assim que tu não tem um acesso muito amplo, mas que criam uma ambiência legal, né? E que a comunidade, todo mundo pode usufruir, né? E eu entendo que o plano, em termos de equipamento público e espaços públicos, tem que abrir um pouco a cabeça para isso, né? Porque a única definição que a gente tem de espaço público no plano são os gabaritos das vias, né? Que são gabaritos que já estão, assim, ultrapassados, né? Porque consideram basicamente os veículos. Então, a gente precisa rever, né, esses espaços como espaços que as pessoas podem usufruir de alguma forma. Era isso. Obrigada, Cati. A Natália, Nath, tua vez. Legal, Cati. E eu só queria pontuar na fala do Milton, que eu achei bem interessante, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar bastante, é sobre a questão da participação social, né, a participação popular, que muito se fala na participação popular, e agora com a fala dele, eu acho que reforça essa necessidade que a gente tem de identificar onde cada agente pode contribuir da melhor forma, né? De ser uma participação popular direcionada, porque nem sempre para determinadas coisas não é todo mundo que vai poder participar de determinados pontos, né? A gente tem questões mais técnicas, a gente tem questões mais de uso, a gente tem questões mais de gênero, a Cátia trouxe o exemplo das crianças, né? Ou seja, então a gente tem que tentar configurar de forma que a participação seja aproveitada de forma máxima, assim, né? Então, eu acho que isso seria uma questão importante e até questão dos instrumentos, das estratégias, pensando assim na questão, né, daquele guia, né? Pensando na participação popular como uma problemática, né? Essa falta de participação popular. Pensando, né, em termos de estratégia, que tipos de estratégia que a gente vai poder utilizar, então, e para que e também quais são esses instrumentos de participação, né? Porque o plano foi feito numa época em que a era digital não era como hoje, né? Então eu acho que muita coisa mudou em termos de participação popular e eu achei muito bom isso que o Milton falou, que não é todo mundo que vai poder contribuir com tudo. Então eu acho que a gente tem muita estratégia para esmiuçar e muitos instrumentos aí ao nosso favor, né, para que a gente possa lançar mão, assim. Então, achei bem legal essa colocação dele. Perfeito, obrigada, Nath. A Valéria, agora. Oi, bom dia. Bom dia. Realmente,
hoje foram citados milhares de assuntos fundamentais, então é praticamente impossível. Mas, assim, ó, acho que é importante essa questão do banco de terras, o que significa isso, né? Acho que a questão dos equipamentos comunitários, equipamento de ponto certo, do descarte, tem uma série de equipamentos urbanos e comunitários importantes para se pensar em planejar na cidade, né? O banco de terras, que já existe né, no patrimônio da cidade, mas acho que também é fundamental que o plano diretor, nesse momento ali, estava falando da habitação, né? O banco de terras que proporciona o planejamento da habitação. E eu fiquei pensando aqui, né, que o Milton estava falando no orçamento participativo, que deixou, hoje é totalmente desacreditado. Então, na verdade, a gente está vivendo um momento, a Natália falou uma coisa que eu estava pensando exatamente isso. A gente pensa que o mundo digital veio salvar o planeta, né? Daí todo mundo se conecta, manda mensagem, me diga o que eu penso. Na verdade, o que é a participação, né? A gente acho que tem que fazer uma reflexão sobre isso. Participação não é só tu dizer, é tu poder ouvir também, né? Então, a participação, ela demanda a troca, porque eu penso uma coisa, mas quando eu me sento, converso e escuto o outro, eu vou construir uma ideia, né? Então, essa é a participação, porque só ficar mandando mensagem, todo mundo participa. Hoje, a prioridade, né, que a gente está vivendo, prioridade na gestão, é essa participação do like, isso é participação, é uma forma de participação. Mas para construir uma cidade, eu acho que a gente tem que refletir a respeito disso, né? A participação é essa que ajuda a construir a cidade, né? Onde tu tem o debate, onde tu tem a escuta. Qual é a escuta que a gente tem hoje, né? E eu acho que isso tem que ser pensado, porque o plano diretor ele está montado em cima também da educação ambiental, é prioritária no nosso plano, e hoje ela praticamente não existe, né? O próprio DEMAB está com dificuldade, não, a assessoria comunitária. Então, tem uma desarticulação desse relacionamento com as comunidades, né? Então, entre todas as dificuldades de mobilização, nós estamos vivendo um momento de exclusão, a gente está vivendo um momento muito complicado. Eu acho que a participação ela é muito importante e ela também tem que ser pensada. Que participação é essa, né? Como é que se faz essa participação? Então, eu estou só querendo trazer assim, questões que eu acho que a gente não adianta, a gente tem que fazer a reflexão a respeito dos pontos, né? De hoje a gente tem um transporte coletivo péssimo, a gente tem muitas dificuldades em relação ao transporte, as pessoas não têm acesso, as pessoas não conseguem chegar nos lugares, nem para trabalhar, nem para procurar emprego, que dirá para o lazer, não é? Então, a gente está vivendo, assim... e a outra coisa que eu fiquei pensando, além dessa questão que eu quis só trazer provocações a respeito disso que está sendo falado, é a questão da gente pensar também que o plano diretor, eu vi ali que de tudo que a Natália apresentou ali, né, do guia, muitas coisas foram passando, eu fiquei pensando, isso nosso plano já fala, mas deu certo ou não deu certo? Então, essa identificação, né, essa previsão já consta, e por que não está funcionando, ou está funcionando, tem que melhorar, ou então vamos substituir, né? Eu acho que essa leitura ela é importante, e como foi muito rápido, muito assunto, muita coisa, então teria, acho que, ser feito uma passada de cada coisa, né, para identificar e ver o que é que a gente ainda precisa
talvez nesse momento já finaleira de leitura da cidade, saber se a gente já tem esses dados para poder ler e passar adiante, né? Então, no fim, não sei se eu piorei ou se ajudei alguma coisa. Obrigada, Valéria. A gente está já perto de encerrar a reunião, e eu vou, antes de passar a palavra então para a Catiane para o fechamento, eu vou só repassar aqui alguns pontos, que seria um resumo do que foi dito até agora, né? Então, a gente falou dos bancos de terras, que a gente já tem algum levantamento nesse sentido, mas talvez organizar essa informação e buscar priorização de recursos e implantação, né, dos equipamentos públicos e ter algum tipo de regramento e ordenamento, né, nessa implantação. Também a gente falou da revisão de processo de participação e também da desarticulação com as comunidades, acho que se perdeu mesmo isso, né? E isso é uma questão sempre levantada quando a gente conversa nos grupos, né, que tem essa participação da comunidade, né, dos representantes das regiões, né? Também se falou da revisão dos padrões e descrições dos equipamentos no plano e que a gente deveria, então, buscar um maior detalhamento dos espaços públicos no plano diretor. A Érica também falou em incluir a saúde e a educação nos outros subgrupos, né? Ela disse no subgrupo 2, né, que tratava de equipamentos públicos, e no subgrupo 4, que a gente tratou na semana passada. Também dos padrões de descrições dos equipamentos, que também a Catiane falou das ruas, né? A gente vê mais ruas para pessoas e menos para os carros. Hoje a gente tem gabaritos gigantescos que a gente ainda prevê, e o plano diretor, até no seu mapa de estruturação urbana, ele prevê essas grandes vias, né? E em alguns locais da cidade a gente vê que tem esse traçado previsto e atinge demasiadamente edificações, né, e áreas consolidadas. Eu só queria também ressaltar que teve contribuições ali no chat, que a gente vai compilar e colocar no relatório da reunião. E se ninguém tiver mais nada a acrescentar, vou passar, então, a palavra para a Catiane para fazer o fechamento. Obrigada a todos. Eu só queria complementar um pouco do que foi falado da participação, né? Eu acho que a gente ainda passa por um momento, assim, de bem isso, da população desacreditada de participar nos processos, né? E formas de participação que já não atraem mais as pessoas, né? A gente está tentando, né, inovar, fazer algumas coisas híbridas. Eu acho que o digital ele vem no sentido assim de facilitar o acesso da população aos temas, é o que está sendo discutido e muito material, né? E seria importante também depois a gente ter um monitoramento que fosse acompanhado, assim, que as pessoas conseguissem acompanhar. Eu não sei se vocês já chegaram a ver como funciona o monitoramento da outorga onerosa lá em São Paulo, que consegue ver mapas, inclusive, né, dos empreendimentos e onde que foram, né, implantados os empreendimentos. Isso é um controle social também, né, porque eu acho que muita população fica desacreditada porque depois que participa não vê o negócio acontecer, não sabe o que está acontecendo, né? E a partir do momento que consegue ver um resultado e ter uma cobrança, né? Eu acho que pode engajar mais, né? E uma outra coisa que muito se fala, aqui a gente não aplica muito, né? Mas em urbanismo social se fala muito da questão da escutativa nas comunidades, né? Tu ter a oportunidade das comunidades lá mesmo, né, serem ouvidas. Porque hoje em dia a gente precisa que as pessoas venham até o poder público, né, colocar as suas questões. E a gente sabe como é difícil, às vezes, acessar, né?
Então, a gente pode fazer isso através de vários equipamentos ali que a gente mapeou, né? Equipamentos de assistência social, muita coisa, né? E uma coisa também bem importante que também envolve as crianças, né? Uma coisa que a gente já pautou para um futuro, tentar pensar em uma educação urbanística nas escolas, né? Para formar daí já os cidadãos entendendo como funciona, né? Melhor a questão do processo, o que é um plano diretor, o que é planejar a cidade, e tentar instigar isso, né? Desde cedo. Então, enfim, são 1000 coisas, né, que a gente pensa assim para um mundo ideal. Acredito que quem participou da revisão do plano, ou tanto da elaboração do plano atual, também tinha 1000 ideias, né, mas que infelizmente nem tudo se consegue colocar na prática, mas eu acho que não dá para assim cansar, né? A gente tem que continuar insistindo nas melhoras, porque às vezes a gente vê, né, aos poucos algumas coisas, algumas iniciativas que dão um pouquinho assim de, sei lá, né, a gente vê uma luz no fim do túnel. E saber que tem pessoas que pensam, né, em querer isso, uma cidade melhor, acho que mais inclusiva, e como a gente fazer isso. Enfim, gente, não sei, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Esse seria, então, né, acho que o fechamento das discussões dos subgrupos, nesse momento, até a leitura da cidade. E depois a gente vai ter ainda, né, uma reunião antes do seminário, que eu acho que daí a gente pode explicar melhor como vai ser esse evento. E, e era isso. Eu agradeço todo mundo, né, pela participação. Natália, não sei, outros colegas quiserem falar mais alguma coisa. Então, acho que a gente encerra por aqui, né? Obrigada a todos pelas contribuições. Também Obrigada. Até mais. Tá, Tchau, bom tchau. pelos dia. desabafos. Tchau. Tchau.